dia, seminário de pós-graduação em filosofia sobre experiências espirituais, 23 de fevereiro. A apresentação hoje está a cargo da Mariana Vasconcelos. Tá contigo a palavra, Mariana. Tá bem. Bom dia, colegas. Eu vou então apresentar um ensaio que eu escrevi para uma disciplina do mestrado. Eu faço mestrado em artes visuais na área de História, Teoria e Crítica de Arte, ali no PPG da URGS. E esse ensaio se chama Figurando Não Figurável, Representações de Experiências Espirituais por Gustavo Moreau. Só para dar um contexto assim, para vocês de como esse ensaio está inserido na minha pesquisa, a minha dissertação se chama, pelo menos por enquanto, Linha e Cor na Pintura Tardia de Gustavo Moreau, Simbolismo da Forma. O Gustavo Moreau é um artista francês da segunda metade do século XIX, e ele a gente encontra referências dele principalmente como simbolista, mas isso não é muito preciso, assim, mas a arte dele é, em algum sentido, simbólica, e ele é conhecido principalmente por representar cenas da mitologia grega romana, só que ele dá a essas cenas ou ele tenta dar, pelo menos, significados alegóricos, assim, como que subjacentes. Então tem sempre um tema mais universal, mais abrangente, que está sendo colocado ali, digamos, por trás dessas representações de cenas específicas da mitologia. Então esse é o caso, por exemplo, dessa pintura Édipo e a Esfinge, que é mais do início da carreira dele, que é talvez a pintura mais conhecida dele. Então, esse tema maior, assim, que ele costuma representar, grosso modo, é essa questão das relações ou da disputa entre espírito e matéria, entre os aspectos espirituais, divinos, intelectuais até do ser humano, e os aspectos, por outro lado, materiais e terrenos, assim. Então, ele, no início da carreira, ele faz isso, ele tematiza isso através da representação, geralmente, de dois personagens, né, que estão ali em conflito. Só que no final da carreira, que é o período que eu estudo, pelo menos a minha grande hipótese é de que isso passa cada vez mais para a própria linguagem, para a forma da pintura. Então, essa pintura tardia dele vai ser... ele tem, nessa época, muitos projetos que ficam inacabados, são pinturas grandes, assim, projetos bem ambiciosos, que ele nunca termina e que são caracterizados principalmente por uma dissociação entre a linha e a cor da pintura. Então, a gente tem, por exemplo, aqui tem detalhes da pintura anterior, tem um fundo que é de manchas muito indefinidas, indistintas, assim, e aí, sobre isso, ele coloca como que uma rede de figuração feita de linha fina, né? Então, tem a unidade da pintura tradicional meio que se perde em função dessa dissociação que ele faz, então tem uma questão formal aí bem característica, né? E o meu problema de pesquisa justamente é entender como que essa questão formal de dissociação de linha e cor se relaciona com essa questão mais de conteúdo, temática ou simbólica da relação entre espírito e matéria. E aí a gente tem, nas teorias da pintura, tem uma longa história de associações da linha e da cor justamente a esses elementos de espírito e matéria. Não quer dizer que na pintura dele isso seja uma coisa muito, assim, como que de dicionário, né? Não é uma coisa significa isso exatamente e a outra, enfim, mas é a interação entre as duas que tem algumas consequências simbólicas, digamos, e é isso que eu me dedico a investigar. E então esse ensaio que eu escrevi é uma tentativa também, pelo menos, de entender uma estratégia específica de transformar a linguagem da pintura em alguma coisa mais expressiva, assim, em termos de veicular ou de sugerir um certo conteúdo simbólico, que há daí a relação entre a figuração e a não figuração e a questão da espiritualidade. Então, no meu ensaio, eu faço uma pequena introdução ao tema, que aqui eu vou expandir porque eu achei que talvez fosse interessante, assim, para os fins da nossa disciplina, sobre a relação entre a não figuração, especialmente, e a espiritualidade a partir do romantismo. Então, eu estou apoiada principalmente nos escritos do Robert Rosenblum, que é um historiador da arte norte-americano, e ele tem uma tese bem interessante, que é sobre... Ele nos propõe uma linha genealógica
alternativa, né, para a pintura moderna, para a abstração moderna do século XX, que é, ao invés de passar ali por Paris, que geralmente é o centro, né, da modernidade artística na historiografia, passa pelo romantismo do norte da Europa, alemão e inglês. Então, ele faz algumas comparações formais entre, por exemplo, uma pintura do início do século XIX, como a do Caspar David Friedrich, e, por outro lado, essa já totalmente abstrata, né, do Rothko, na metade do século XX, mas além dessa, digamos, de uma analogia formal, ele diz que essas pinturas, digamos que é uma corrente artística ligada pela questão da estética do sublime e por uma espiritualidade mais individualizada, né, menos religiosa institucional, né, algo nesse sentido. Então, ele descreve, né, como nessa transição entre os séculos XVIII e XIX, ali no início do romantismo, existe uma certa crise geral na cultura europeia da religiosidade institucional, do cristianismo, no caso, e essa crise da religião vai ser acompanhada por uma crise das imagens religiosas, né? Então, a gente, nesse momento, justamente é quando a gente geralmente marca o início da arte moderna e também é quando as inovações, os desenvolvimentos da pintura meio que saem da pintura religiosa, né, e vão para os outros gêneros da pintura, em particular a paisagem, a natureza morta, a pintura de gênero, que é essa pintura da vida cotidiana. Então, então tem esse descentramento, assim, né, da questão da religião institucional, e isso vai ser acompanhado por uma ênfase, né, como a gente já viu ali nas experiências religiosas ou espirituais, individuais, subjetivas, e principalmente isso vai surgir, né, essa questão do sublime, que é essa experiência da natureza como muito como avassaladora, né, digamos, em relação ao indivíduo. Então, isso se reflete na pintura, segundo Robert Rosenblum, por uma redução da figuração na pintura de paisagem. Então, a gente tem grandes expansões, assim, de céu, de mar, de terra, e uma figura pequena, né, muito pequena ali, representando, que é quase um ponto para que o espectador possa se projetar ali. Então, a gente tem essas pinturas. O Friedrich é um ótimo exemplo disso, porque as pinturas dele são bem assim, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, a paisagem sublime, ali uma figura humana muito pequena, que está aos pés da cruz, uma figura feminina, e a própria cruz, que representa, digamos, a questão espiritual. Tem uma ambulância aqui. Então, eu trouxe uma citação do Robert Rosenblum que explica um pouco essa questão. Ele diz: a pintura do Friedrich, monge à beira-mar, no caso, repentinamente corresponde a uma experiência familiar para o espectador no mundo moderno, uma experiência na qual o indivíduo depara-se ou é confrontado pela esmagadora e incompreensível imensidão do universo, como se os mistérios da religião tivessem deixado os rituais da igreja e sinagoga e tivessem sido deslocados para o mundo natural. Ela tem quase a qualidade de uma confissão pessoal pela qual o artista, projetado no monge solitário, explora sua própria relação com os grandes incognoscíveis comunicados pelas infinitudes apequenadoras da natureza. Então, a gente tem uma convergência de algumas questões centrais do romantismo aí, que é, então, essa espiritualidade que sai, né, da religião institucional e vai para essa experiência mais individual e subjetiva. Tem a relação com a natureza, e especialmente com uma natureza que pode ser considerada sublime, né? Isso acaba se refletindo no desenvolvimento da pintura de paisagem. E a representação do que é considerado divino sai, então, dessas imagens mais definidas, ou imagens simbólicas, a gente pode dizer, de uma antropomorfização, né, da divindade, para uma ideia de absoluto que está... não é exatamente representada pela natureza, mas que ela está presente ali de alguma maneira. E isso vai se refletir na pintura também como esse rumo, né, a não figuração. A gente geralmente costuma falar em abstração, assim, popularmente, mas acho que para o século XIX isso cria outros problemas de terminologia, então eu digo não figurativo, que é mais seguro, né? Bom, e tem alguns casos em que essa não figuração vai ser usada explicitamente para lidar com temas espirituais ou religiosos, como, de novo, aqui o Caspar Friedrich, nesses anjos em adoração,
a gente vê os anjos, mas a gente não vê o que eles estão adorando, que né, supõe-se que seja Deus. Mas esse Deus não é representado por nada de específico, de concreto, ele é luz, né, simplesmente. Então, é como se esses anjos, que são o elemento mais figurativo da cena, fossem os sujeitos da experiência, na verdade, e aquilo que eles experienciam está além da representação. Então, a gente tem algo parecido que acontece com essa pintura do Turner, O Anjo no Sol, que é uma cena de juízo final, ou alguma coisa nesse sentido, né? Em que esse anjo explode em luz e essas pessoas que estão ali embaixo claramente não conseguem suportar essa experiência ou essa visão, né? Elas estão ali na atitude de fugir disso. E aqui, de novo, essa experiência irrepresentável vai ser veiculada de alguma maneira pelo uso da luminosidade, né? Só que nesses dois casos a gente vê que, são representações de coisas espirituais que estão além da nossa percepção, mas ainda assim se usa para isso, né, na pintura, um elemento que é muito da experiência cotidiana, que é a luminosidade, né? A gente sabe do que se trata. E ainda é um fenômeno natural. No caso do Gustave Moreau, a não figuração dele vai ser um pouco mais radical, em alguns sentidos. Também são pinturas bem posteriores. E essas pinturas que eu analiso não são nem sequer obras de arte, a rigor, né? Elas são ensaios, estudos, mas que eu acho que tem uma liberdade muito grande para lidar com essa questão, então por isso que é interessante ainda analisar. Então a gente tem essa Tentação de Santo Antão, e o dispositivo para essa pintura, entre aspas, é uma folha de teste de aquarela, que é simplesmente uma folha descartável que o artista usa para experimentar as cores ou limpar o pincel. Então ela não pretende, né, ela é só um acúmulo de manchas, mas sobre essas manchas posteriormente o artista veio e interviu com a linha, com um pincel mais fino para fazer essa figuração, né, em cima do que já estava colocado ali, né, casualmente, em termos de manchas. Então a gente tem a figura do santo no centro, que eu acho que é a mais fácil de identificar, e aí as outras não são tão visíveis, né, mas tem cobras, tem demônios, tem seres com chifres, tem uma mulher, enfim, e que fazem referência pelo menos, algumas das coisas que tradicionalmente são representadas nessa cena da Tentação de Santo Antão, que é uma cena bastante clássica, assim, da história da arte. E o que eu acho interessante nessa versão, digamos, né, dessa cena, é que ela parece estar, em algum sentido, ela é próxima, né, da versão do Gustave Flaubert, que escreveu uma peça sobre esse tema, em que essas visões são baseadas em dados sensíveis ali da realidade que estava no entorno do santo. Então ele vê uma árvore e interpreta isso como se fosse uma pessoa, ou ele ouve o vento e ouve como se fosse uma voz, coisas nesse sentido. E nesse caso também da pintura, o que parece acontecer é como se o próprio artista se colocasse no lugar do santo na medida em que ele vai interpretando ou superinterpretando essas manchas que estavam ali dadas casualmente, como figuração, e mais que figuração, como essas visões horríveis, né? Então é um pouco como se qualquer pedaço dessa pintura, qualquer pequena mancha, tivesse pelo menos o potencial de se transformar em uma visão aterradora, né? Então ela é muito intensa nesse sentido, como representação. E acho que era isso. Bom, então a gente tem essa outra pintura, que nesse caso é uma pintura a óleo, que se chama A Visão, em que o único elemento figurativo é essa figura humana que está ali ajoelhada, né? Ela olha para cima, a gente não sabe para o que ela olha e não dá para deduzir pela expressão dela, ou mesmo pelo resto da pintura, se é uma visão positiva, negativa, se é horrível, se é maravilhosa, não dá para saber, porque é totalmente não figurativo. E o que é interessante nesse caso é que eu acho que isso pode ser associado por exemplo, a categorização de uma experiência mística, como as que a gente viu no William James. Eu não coloquei a referência do James, mas depois, enfim, eu já corrigi isso na segunda versão do texto, então eu peço desculpas pela falha.
Mas, enfim, que elas têm pelo menos duas daquelas características, que é o fato de ser inefável e aparentemente passiva, né? Então, essa figura não está agindo de nenhuma maneira, ela não parece ser um agente da própria experiência, e o que ela vê ali não pode ser definido de maneira nenhuma, né? E se fosse definido, se fosse transformado em alguma coisa mais identificável, digamos, em termos de figuração, seria uma redução da própria experiência, né? Porque ela se descaracteriza na medida em que a gente começa a formular ela em termos mais concretos. Então, esse é um outro exemplo interessante. E, bom, a gente tem outros casos dentro da pintura do Morro em geral, em que ele lida com essas questões espirituais, só que de outra maneira. Então, a gente tem essa pintura Júpiter e Semele, que é uma das pouquíssimas pinturas dessa fase tardia que ele de fato terminou, né? As outras ficaram inacabadas. E então o que ele está representando aqui é esse mito grego de Zeus, no caso, né, Júpiter, que se revela a Semele, que era sua amante imortal, no seu esplendor divino, enfim, só que ela acaba morrendo nesse processo porque ela é mortal e não suporta, né, a experiência ou a visão dele. Eu acho interessante destacar que esse Júpiter do Gustavo Morro é muito indiano, e eu acabei me lembrando também daquela cena que a gente comentou acho que foi na primeira aula, o professor comentou do Bhagavad Gita, em que o Arjuna vê o Krishna em todo o seu esplendor divino, enfim, e essa experiência é horrível pela descrição dele, né? Então meio que me lembra essa situação particularmente porque é uma pintura muito carregada em termos de figuração. Ela é o completo oposto, né, das anteriores, no sentido de que ela tem muitos, muitos, muitos elementos e a gente já mal e mal consegue abarcar essa pintura com o olhar. Então, ela, mesmo assim, ela como que desmancha essa coisa da unidade da pintura, porque a gente não tem como olhar ela de uma vez só e apreender a imagem, né? E o Gustavo Morro dava essa pintura uma interpretação alegórica, simbólica, enfim, mais ou menos cristianizada. Ele fala na morte da Semele, né, como uma espécie de aniquilação da matéria, e de uma transcendência, né, em direção ao espiritual. Então é como se não só ela, mas todos esses seres que ele representa, isso está escrito nas anotações do artista, né, estivessem sendo elevados para uma realidade espiritual mais superior. Mas ele faz isso através de uma iconografia absolutamente eclética, né? Tem figuras e deuses e símbolos de todas as fontes possíveis, orientais, ocidentais, e então ela não se atém a uma só interpretação possível, né? Tem muita coisa aqui dentro. Bom, tem outros artistas que também nessa mesma época lidaram com essa questão da representação de temas espirituais em algum sentido, mas muito essas coisas que vão mais nessa ideia do absoluto ou da representação de uma totalidade, né? Que também fazem isso através do excesso da figuração, a ponto de a gente já não conseguir absorver a imagem, como o Auguste Rodin, na Porta do Inferno dele. Só que isso cria problemas, evidentemente, né, para essa obra de arte, na medida em que ela já não, ela sai muito fora, né, daquilo que tradicionalmente seria a estrutura de uma obra de arte. Então, pelo menos no caso do Gustavo Morro, parece que a gente tem duas maneiras de lidar com isso. Eu acho que dá para generalizar para outros artistas também dessa época, mais ou menos. Que são ou o excesso de figuração, né, com Júpiter e Semele, ou a redução radical, no caso, né, da figuração. Cada um tem as suas características. Eu acho que a diferença principal entre essas duas abordagens seria uma diferença de ponto de vista, né, na medida em que essa abordagem descritiva de Júpiter e Semele acaba propondo quase como uma perspectiva cosmológica sobre a questão, né? Ela tenta descrever e estruturar, através da figuração, uma realidade espiritual que ele está tentando propor ali.
E por outro lado, essa pintura menos figurativa, né, como a visão, acaba sendo uma maneira de tentar representar uma experiência subjetiva, né, um ponto de vista subjetivo, que justamente é irrepresentável. Então, ela se destaca da questão figurativa em função disso, apesar de manter, o Gustavo Moreau sempre mantém alguma espécie de figuração, ou de intenção figurativa que seja. E eu diria que nesse caso, principalmente para manter essa figura do sujeito da imagem, né, sobre o qual a gente consegue se projetar como espectadores, e ele como artista também. E, bom, então acho que de modo geral isso mostra como a pintura, como as artes visuais podem encontrar maneiras próprias, assim, através das suas próprias linguagens, de acompanhar desenvolvimentos culturais mais amplos, como justamente essa questão de uma espiritualidade mais individual e menos relacionada à religião institucional, né? Mesmo a gente vê no caso de Júpiter e Semele, a iconografia é tão particular, tão eclética, que não dá para dizer que seja ainda institucional. Ela não é pagã, não é cristã, não é nada de muito específico. Então, ela é muito particular nesse sentido. Também funciona, né, nessa ideia de uma espiritualidade individual. Só que eu acho que talvez a maneira mais inteligente, mais adequada de fazer isso seja através da redução da figuração. E eu também meio que suponho, né, eu tenho como hipótese de que isso é um dos motivos pelos quais ele não terminou muitas das pinturas, né, porque manter as coisas nessa situação intermediária entre figuração e não figuração era mais interessante para os propósitos simbólicos que ele tinha. Então, é isso. Obrigada, pessoal. Não sei se eu fui muito rápido, muito devagar. Enfim, agora aguardo a discussão, comentários, críticas. Obrigada. Tá, ótimo. Eu saí aqui Maria. Eu saí da apresentação? Sim. Tá, ok. Tá ótimo, Mariana. Muito obrigado. Bom, a palavra está aberta agora para quem quiser fazer comentários ou perguntas. Se ninguém se inscreveu, eu vou começar então. Vai lá, Roberto. Bom, para mim foi super bom, assim, bem interessante ler o teu trabalho, porque eu conheço pouco de história da arte e mesmo de filosofia da arte, né? Mas os assuntos são esses que a maneira como tu abordaste o assunto é bem assim pertinente aqui ao assunto aqui da nossa disciplina, né, do nosso seminário. Então, deixa eu só fazer umas... primeiro me chama a atenção uma coisa que tu escreveste na página 3, que é, tu falas ali, tu diz assim, o acaso era parte constituinte do processo criativo de Moreau, sobretudo nos estágios experimentais e iniciais de seus projetos. Encontramos em seu acervo diversas folhas de teste para aquarela, em que formas casuais foram alteradas, reenquadradas e nomeadas de modo a tornarem-se inteligíveis, certo? Então, tu faz essa relação aí entre ser nomeado e ser inteligível. E isso eu achei isso me chamou a atenção, porque, de fato, uma característica das experiências místicas mesmo, tal como descritas pelo William James, é a inefabilidade, que justamente a gente não consegue colocar em palavras. Então, elas ficam difíceis de serem entendidas, né? Não são inteligíveis assim discursivamente. Embora a gente possa ter uma apreensão disso, a gente não consegue explicar o que é, né? E isso é algo que não é só comum nas experiências místicas, né? O William James fala especificamente das experiências místicas como tendo essa característica, mas isso é algo mais geral assim nas religiões. Então, se vocês me permitem, eu queria mostrar isso. Eu separei aqui uma seção do Tao Te Ching. Tem vários trechos, assim, dá para selecionar
textos de várias tradições religiosas que falam disso, né? Então, no Tao Te Ching, o Tao Te Ching começa assim, dizendo que o Tao, o Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. O inomeável é o eternamente real. Nomear é a origem de todas as coisas particulares. Então tem essa relação, né, entre nomear algo, mas ao nomear algo, eu torno ele inteligível, né, classifico, mas ao mesmo tempo não é disso que se está falando, né, quando se está falando do tal real, do tal eterno. Então eu posso falar do tal, mas o tal mesmo não é disso, isso de que eu estou falando. Então tem algo aí não figurável, né, não representável, como tu disseste. E depois, isso aparece também na nossa tradição cristã, né, na Bíblia, no Antigo Testamento já tem isso, quando Deus se revela a Moisés. E isso permanece depois em toda a tradição cristã. Então, quando Deus se revela a Moisés, isso está no Êxodo, ele diz assim, então Moisés tem um diálogo, né, com Deus. Moisés está falando com Deus no alto da montanha, e aí ele pergunta para Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, me perguntarem qual é o seu nome, o que eu direi? Então Moisés pergunta para Deus como é que ele deve chamá-lo, né? E aí Deus diz a Moisés: eu sou aquele que é, eu sou aquele que é, Yahvé. Yahvé significa eu sou aquele que é. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vós. Então, tu vê, não é propriamente um nome, né? É só eu sou. E mais adiante, então, nesse mesmo livro está escrito: não farás, Deus comanda, né? Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo da terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não servirás, porque eu, Yahvé, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então tem essas imagens, quer dizer, então aqui a gente não está falando da representação pictórica, né? Mas da representação assim verbal, né? Não tem propriamente um nome, tem só eu sou, Yahvé, eu sou aquele que é. Isso aqui não é propriamente um nome, né? E além disso tem uma... Então isso permaneceu, né, na tradição cristã. A gente não tem representações de Deus na tradição cristã antiga, né? E isso só muda mesmo a partir do Renascimento. Então, a partir do Renascimento começa a haver representações explícitas do Deus Pai. Quer dizer, a gente tem na tradição cristã representações de Jesus, que é um homem, né? Mas a representação do Deus Pai, esse Yahvé, não há. Mas aí, então, se a gente vê na Capela Sistina, por exemplo, tem uma representação daquela famosa cena da criação de Adão, que tem como é, Deus esticando a mão assim para Adão e Adão sendo criado. Então ali a gente tem uma representação de um velho, de um senhor barbudo, né? E a partir então do Renascimento essa situação começa a mudar. E a gente começa a ter então representações. Então isso eu acho muito interessante, essa mudança que aconteceu no Renascimento, e que a gente começa a ter nas artes, né, representações mais assim explícitas e menos ambíguas, né, desse mundo assim espiritual e da natureza também. E esses pintores que tu mencionas aqui do final do século XIX, aliás, do final do século XIX, são pintores que pertencem ao período romântico, né? Então eles são uma espécie de reação a isso que começou no Renascimento, depois se desenvolveu
no iluminismo, pelo menos em filosofia foi assim. Eu acho que nas artes provavelmente tenha sido assim também, né? Então a gente tem um período, nesse período romântico, então o período iluminista foi marcado assim em filosofia por uma espécie de exacerbação das nossas capacidades racionais, né? O desenvolvimento assim vertiginoso das ciências, da racionalidade objetiva e uma espécie de sonho, né? De que a razão não ambígua, clara, objetiva resolveria assim. Não existe nenhuma questão que possa ser racionalmente colocada que não possa ser respondida. Essa era a ideia básica, uma das ideias básicas do iluminismo, né? Então, pela racionalidade, nós conseguimos resolver assim todos os problemas que nós conseguimos formular. O romantismo foi uma reação a isso, porque o romantismo começa a apresentar o incognoscível, aquilo que, né, então começa com Kant, a ideia de algo que é essencialmente está fora do nosso alcance racional, né? Isso então aparece nas artes aqui nesses pintores que tu mencionaste. Então achei assim muito interessante tudo isso que tu falaste. Mas eu tenho mais algumas coisas para dizer, mas estou vendo aqui que é a Mariana e antes tinha mais uma pessoa, não sei se era o Marcelo que estava com a mão levantada. Mas fala, Mariana. Só fazer um comentário em relação a isso que você falou. Duas coisas, assim, eu acho que em relação a esses pintores é bem interessante, isso faz parte de como perspicaz essa tese do Robert Rosenblum. Esses pintores são protestantes, né? Não Gustavo Moreau, né? mas os outros do norte da Europa todo é o norte protestante. E que são justamente é uma tradição já pouco avessa, digamos, né, a representação em imagens. Então, que a não figuração, que a abstração, digamos, na pintura seja desenvolvida num meio protestante, acho que faz muito sentido, né? E a outra coisa é que esse debate sobre se tu pode ou não representar o divino, né, tanto no cristianismo como em outras tradições, vem desde a antiguidade, né? Tem o debate entre o iconoclasma e a iconodulia, enfim, essa ideia de que não, tu não pode representar, ou tu pode representar simbolicamente, né? E tem toda... É engraçado que eu, pelo menos lendo a respeito, fico com a impressão de que o ponto de vista do iconoclasma ele é um pouco mais reducionista, porque ele não admite que se possa ter uma imagem que seja simbólica e não que incorpore, de fato, aquilo que representa não é a coisa, né? A gente... quem adora uma imagem de um santo geralmente sabe que aquela imagem de madeira não é o santo. Então, mas tem isso, né? Desde o início ali na antiguidade mesmo já tem autores discutindo essa questão. E acho que era isso. Sim, então, pois isso a gente vê também, por exemplo, na tradição árabe, né? Então, se a gente tem as mesquitas, por exemplo, tem todas aquelas detalhes, aquelas padrões assim, super sofisticados, justamente porque não tem nenhuma imagem lá, né? Então eles estão seguindo literalmente esse mandamento aí de Moisés, interpretam literalmente e seguem. E a mesma coisa nas sinagogas, né? E a tradição protestante, em parte, adotou isso também, né? E no cristianismo tem vais e vens, né? Tem vais e vens. Bom, Marcelo, tu queria falar? Gostaria, assim, parabenizar aí a apresentação de Mariana, a pesquisa dela é muito interessante. E eu fiquei curioso da relação entre mente e corpo, alma e corpo, e a linha e as cores. E me remeteu também uma reflexão daquele Huxley, né, da Portas da Percepção, a Janela da Percepção, não sei. Eu lembro que ele fala que a experiência que ele teve com o peyote, né, com a mescalina, isso que era o princípio lá do LSD, e que ele interpretava como uma experiência mística, que também seria produzida por exercícios respiratórios ou meditação. Ele interpreta como semelhante a essas experiências induzidas por esse tipo de substância. E uma das características que ele dizia que era comum a essas experiências era a vivacidade das cores que era experimentada, né, nessas vivências.
E aí ele sugere que a cor seria quanto mais cor, quanto mais vivas são as cores, a experiência é mais real. Aí ele dava até o exemplo do sonho. Quando a gente está dormindo, as cores costumam ser pastéis, mais amenas e tal. Enquanto que quando a gente está em estado de vigília, já tem uma cor mais viva. E nesse estado de consciência alterado, ou de, né, induzida pelas substâncias, ele disse que a experiência que ele teve e que ele compartilha outros relatos também, é de uma cor sempre mais forte, não tem a presença da luz muito intensa e das cores muito mais vivas também. Ele faz uma associação isso até mesmo às pedras preciosas, que é como se fossem o fogo cristalizado. Então, o valor mesmo que intuitivamente a humanidade confere às pedras preciosas, ele sugere que uma hipótese de que a origem disso seria essa experiência mística. Também nos vidrais das igrejas e tal, que ele fala que isso podia ser uma representação também, uma tentativa de representar, né, pictorialmente essa experiência mística. Eu queria que você comentasse, Mariana, a relação da linha com a cor, e se você já viu alguma coisa disso, de relacionar a vivacidade das cores. Também tem lance com formas geométricas, né? Ele também relata que a experiência, como se mandalas se formassem na visão, e talvez uma hipótese também para justificar a construção de mandalas e de yantras, né, no hinduísmo e no budismo, como formas geométricas que expressam também esses estados de consciência, sempre com cores muito vivas, né? Eu queria que você comentasse. Obrigada, legal, gostei das perguntas. Tem com certeza essa questão da vivacidade das cores, tem muito na arte medieval, né, nas catedrais. As catedrais medievais são basicamente máquinas de experiência, né, porque de experiências sensoriais, tem o incenso, as cores, vitrais, tudo. E eu me lembrei também, tem uma citação de qual é o nome do... É o Abade Suger, que é o construtor, ou enfim, a pessoa que comandou a construção da Catedral de Saint-Denis, que é a primeira catedral gótica na França, e ele fala como justamente essa cor das pedras preciosas, dos vitrais, serve como uma espécie de... como algo que eleva o pensamento, né, da contemplação estética para a contemplação espiritual. Então tem essa relação desde muito, pelo menos na Idade Média, isso é muito evidente assim no estilo gótico, né? E bom, e justamente as catedrais góticas têm o que a gente pode chamar de mandalas ocidentais, que são as rosáceas, né, das vitrais, aqueles em formas de flor, que também é muito parecido. Agora, eu não sei se isso tem a ver com as visões das pessoas, se eles tomavam alguma coisa, acho que não. Mas, enfim, acho que formalmente tem várias relações, assim. E aí a questão da linha e da cor, esse é um debate bem maluco, assim, dentro das teorias da pintura, que bom, o debate surge de decidir qual é o elemento mais fundamental da pintura, se é o desenho ou a cor, ou colorido, como eles dizem. E aí os argumentos em torno disso vão se afastando assim, dos aspectos mais formais, mais visuais da questão, e vão se transformando em um debate quase moral de o que representa o que, se o desenho, digamos, é a estrutura que vai dar forma àquele colorido informe, né, uma coisa mais racional, ou se a cor, por outro lado, é o que dá vida a essa estrutura, a essa alçada, digamos, né, do desenho, que é o que é a alma da pintura, o que exatamente é. Então, dos dois lados, tem debates bem agressivos, assim, e políticos em torno dessa questão, né, entre os desenhistas e coloristas, sobre qual é o elemento mais importante e sobre qual deles representa a questão do espírito ou da alma, né? Porque tem dos dois, né? A cor é considerada mais material, porque ela tem uma relação mais direta com os pigmentos, sabe? Então tem toda uma discussão em torno disso, assim. Mas geralmente a cor é associada a essa questão da materialidade, do sensorial,
do terreno, assim, e o desenho há uma estrutura que é, no mínimo, racional, mas eles também dizem um pouco espiritual, em algum sentido. Então, é mais ou menos o debate, assim. Isso desde o Renascimento, justamente. Valeu, obrigado. Bom dia, professor. Bom dia, Mariana. Bom dia. Em primeiro lugar, eu adorei seu trabalho, Mariana. Eu tive um êxtase aqui. Eu sou das ciências políticas, então eu fico boiando em muita coisa, mas estou aprendendo muito com vocês. Eu não tenho exatamente uma pergunta para fazer, porque eu acho que eu faria uma pergunta não muito convencional, né, igual a última que foi feita. Mas eu gostaria de falar da minha experiência que eu estou tendo com essa disciplina, que eu acho que está me ajudando muito. Primeiro, eu busquei porque eu queria entender esse lado espiritual do Martin Luther King, por que ele vai falar da desobediência civil. Era o meu objetivo da pesquisa, mas ela tomou um outro caminho e está me fazendo muito bem. Eu perdi minha mãe recentemente com câncer, minha irmã foi diagnosticada com câncer recentemente também, então está uma vida muito louca na minha cabeça. E eu perdi totalmente essa questão espiritual, essa questão do simbolismo, dessa questão da igreja, embora seja católico por ser batizado, enfim. E eu só queria abrir um parênteses, o quanto essa disciplina e o quanto hoje a arte, né, o seu trabalho e os textos colocados na disciplina têm feito bem para mim. Até por uma questão de sanidade mental, que às vezes tem hora que eu acho que eu vou pirar com toda essa problemática toda espiritual me circundando. E era só isso que eu queria falar mesmo. Muito obrigado, Rogério, professor. Eu acho que nada é por acaso, se tem um simbolismo espiritual, eu acho que a sua disciplina veio para isso, para mim. É isso. Obrigado. Tá ótimo. Opa, tá ótimo, Isaac. Alexandre, não sei se tu quer falar agora. Eu acho que bom, esses assuntos, de fato, eles são muito pessoais, existenciais, né? Esse é um tipo de assunto que mistura, assim, a análise, o raciocínio, o pensamento com as ambiguidades da vida, né? Então, essa é uma coisa que eu queria explorar mais adiante, acho que a partir da semana que vem, e também está relacionado aqui com o trabalho da Mariana, nas representações artísticas e nas experiências espirituais, sempre há esse aspecto assim ambíguo, né? Existe, da mesma maneira quando a gente se relaciona pessoalmente com alguém, né? A gente nunca tem uma apreensão completa de uma pessoa com a qual a gente está assim interagindo. Por exemplo, eu com vocês agora aqui, né? Nossa interação é sempre limitada, parcial, a gente não se conhece direito, e mesmo que se conhecesse, sempre haveria novas assim camadas por trás, coisas que não ficam completamente transparentes. E a nossa relação com a natureza, assim, com a vida como um todo, é assim também, né? Tem sempre aspectos da vida que fogem à nossa apreensão, tem um aspecto assim desconhecido do passado e do futuro, tem um aspecto assim interior da nossa própria mente que é desconhecido, e tem aspectos assim do ambiente em que a gente se encontra, tanto o ambiente social quanto o ambiente natural, que tem assim inúmeros assim potenciais e riscos, né? Então isso é mais ou menos oculto para nós, a gente sabe mais ou menos o ambiente em que a gente se encontra, mas a gente nunca tem uma apreensão completa. Então isso é completamente diferente do tipo de análise ou descrição que a gente faz do mundo, da natureza, quando a gente está fazendo ciência, por exemplo, né? Quando a gente faz descrição científica, a gente usa termos bem precisos, exatos, o mais exato possível, né? Impessoais. A gente usa uma linguagem assim que abstrai da pessoalidade, abstrai do nosso lugar no ambiente, na natureza, né? A descrição científica, uma descrição científica da natureza é uma descrição que, em princípio, pode ser feita por qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento histórico, se ela for verdadeira. Mas então isso foi algo que surgiu para nós a partir do Renascimento, né? A Revolução Científica aconteceu a partir do século XV. E os modos de pensar antigos, tanto na filosofia, nas artes, assim, a cultura
em geral, os modos mais antigos de pensamento não tinham essa distinção, não faziam esse tipo de distinção que a gente faz hoje entre um objeto abstrato, descontextualizado, e um objeto num contexto existencial, vivencial, né? Então, as coisas se apresentavam. Por isso que as narrativas, as mitologias, né, as histórias, a obra de arte tem esse aspecto assim tão predominante nas culturas antigas, né? E por isso elas hoje parecem estranhas um pouco para nós. E em parte isso foi preservado, essas ambiguidades, isso em parte foi preservado na arte, mas mesmo na arte contemporânea a gente vê um certo estranhamento disso, né? Com expressões artísticas assim que se tornaram completamente abstratas e desligadas enfim, do contexto pessoal, vivencial. Então tu tem esse aspecto não figurativo da arte teve vários caminhos que tomaram, né? Uma parte da arte contemporânea é uma arte assim conceitual, né? Tu vai no museu de arte e tem que ter alguém ali para te explicar o que é isso, né? Que eles não fazem a menor ideia. Então, no modo antigo, que foi assim aquele que moldou a nossa cultura durante milhares de anos, não há essa distinção entre né, valores, objetos, trajetórias, o aspecto sensorial e o aspecto abstrato, isso vem tudo misturado. E como acontece, né, quando a gente se relaciona individualmente com uma outra pessoa. Então a gente tem assim um conhecimento do nome daquela pessoa, né? Eu sei, por exemplo, que a Mariana faz mestrado em artes, né? Tem um trabalho sobre horror, sei algumas coisas, eu posso descrever algumas coisas sobre a Mariana, mas ao mesmo tempo tem aspectos aqui dela que para nós são completamente desconhecidos e a gente tem essa vivência agora que em parte a gente consegue aprender, mas em parte não. Então tem potenciais, tem risco, tem toda essa riqueza, né? Que a gente, por mais que a gente descreva assim os detalhes, sempre tem algo mais aí que a gente é incapaz de apresentar discursivamente. Então, nas narrativas... Agora, essas interações obedecem a determinados padrões, é isso que fica registrado nas narrativas, nas artes, né, nas experiências espirituais. Então, eu acho que isso é o que a gente vai ter que, assim, analisar, né? Então, de onde é que vem isso e qual é que é a função disso? Então, eu só queria, antes de passar a palavra, eu só queria... para o Wilton, eu só queria mencionar, nós vamos ver a partir da semana que vem o texto a gente vai ver essas experiências de cisão e unificação interior, do qual o William James fala na conferência 7, se eu não me engano, 7 ou 8 do livro dele, experiências de cisão e unificação. Isso vem sendo estudado, vem sendo estudado nas neurociências, na psiquiatria, e uma coisa interessante que vem sendo demonstrada a respeito disso é que a gente tem experiências desse tipo, ou a capacidade para experiências desses dois tipos, no nosso próprio funcionamento cerebral, né? Então a gente tem o hemisfério direito e esquerdo, e o autor que a gente vai ver na semana que vem, o Ian McGilchrist, sugere justamente isso, né? Que o funcionamento, o tipo de atenção que a gente presta ao ambiente, às coisas, às pessoas, pode ser de dois tipos muito diferentes, dependendo de qual hemisfério cerebral está mais ativado. Então, se for o hemisfério direito, a gente tende a ter uma atenção mais holística, que nos dá uma apreensão assim, da realidade como um todo, mais situada, contextual, concreta, sensorial, né, do nosso corpo em relação ao ambiente que a gente se encontra, mas ao mesmo tempo, por ser assim, ela é mais ambígua, mais metafórica, né? Por outro lado, quando o tipo de atenção que a gente presta quando está fazendo assim, tá usando pensamento mais analítico, mais científico, filosófico, quando está desempenhando uma tarefa específica, né? Quando, por exemplo, eu estou pegando um objeto particular aqui com a minha mão, tenho que prestar atenção para ver onde é que eu vou colocar meu dedo para não pegar o objeto que está do lado. Então, esse é um tipo de atenção diferente, mais focada, né? Em que eu olho naquele objeto particular ali
se abstrai do contexto momentaneamente. Então, isso dá origem a experiências bastante diferentes, né? Então, essas experiências de tipo artísticas e as experiências de tipo religiosas são experiências em que a gente tende a ver as coisas desse ponto de vista assim mais individual, pessoal, contextualizado, sensorial, mas ao mesmo tempo ambíguo, né? Mais ambíguo, porque eu tenho a apresentação ali de uma totalidade concreta que é sempre, de certa maneira, inconceitualizável, né? Porque sempre que a gente usa conceitos, a gente está usando termos gerais, em que a gente classifica os objetos num grupo, né? E na arte, na vida pessoal e na experiência religiosa são experiências individuais irrepetíveis, né? Tu não tem assim a obra de arte não é produzida industrialmente, né? Ela é sempre um produto ali de uma ação individual e que não tem como ser repetida por outros artistas, né? Então esse é o tipo de mentalidade, digamos assim, que faz surgir a experiência, tanto a experiência artística quanto a experiência espiritual. Mas nós vamos ver mais adiante, mais sobre isso depois. Wilton, tu queria falar? Sim, você está me ouvindo? Sim. Ok, é que eu estava com dificuldade para conectar com a reunião. Gostei muito do artigo, da apresentação escrita, não consegui te ouvir, Mariana, mas eu li teu trabalho, gostei muito. E ouvindo o Rogério agora, essa questão, né, eu lembrei muito de uma artista brasileira, Tomi Otaki, né, que bem essa questão da apresentação, assim, da apresentação da obra e da não obra, do vazio que está presente na própria obra, em algumas esculturas, né? Então você olha para a escultura dela ou uma própria pintura, né? Você está vendo o que ela produziu, mas você também está vendo o que ela deixou de fazer, né? Então isso acho que é bem interessante, assim. É uma maneira bem moderna, então, bem contemporânea, né? Não sei se ela está viva ainda, eu acho que não sei, Mariana. Acho que não, né? Mas a obra dela está aqui, é muito nesse sentido, assim, ela há uma representação, a escultura está na nossa frente, uma escultura às vezes gigantesca, às vezes minúscula, mas tem a não escultura. Eu estou pensando muito nas esculturas dela nesse sentido, né? E muito interessante, então há uma expressão, mas também a não expressão que se consegue perceber. Há uma vivência ali, né? De um todo, assim, da obra. É complicada. Estou pensando em termos budistas, assim, da obra e na não obra, mas a não obra é obra também, porque ela deixa de fazer, né? Um outro comentário, assim, eu teria 3 comentários, não sei se eu paro aqui. O outro na tradição budista, né, que foi levantada aqui, a questão das mandalas, a própria pintura Zen me passou isso, que eu já li bastante, o próprio, por exemplo, a pintura ou a cerimônia do chá, a cerimônia do caminhar, a meditação, né? Não há muitas diferenças, seriam meios, né, de entrar em contato com o não existente, sei lá, mas o não existente de uma natureza búdica ou natureza profunda da pessoa. Então, a construção da mandala, ela é para aquele indivíduo que está construindo, então ele vai se concentrando, ele vai executando, ele está meditando, né? Eu até lembrei, assim, tem muitas pessoas que não conseguem fazer a meditação tipo oriental, que é o meu caso pessoal, né? Quando eu entrei em contato com o budismo há muitos anos atrás, eu não conseguia ficar sentado
Até que um mestre japonês me disse, levanta, cara, levanta. Eu vou te mostrar um outro jeito. Então, assim, era um sofrimento aquilo, até que ele pega e diz assim... Até foi muito interessante, porque ele era uma autoridade muito grande, né? Todo mundo dizendo assim, não, tu tem que ficar sentado, tem que ficar nessa postura, tu tem que aprender, não sei o quê. Aí me chega um roche, que se diz, uma autoridade bem grande, e diz, levanta, vem cá, que eu vou te mostrar. Né? Então, outras maneiras na cerimônia, no porte da espada também, né? Como você porta a espada, como você é do Aikido, como você porta a espada, como você não porta a espada. Então, sempre essa aparente dupla, né? A escultura, a não escultura, mas sempre dentro desse contexto que é único, né? Então, nós temos um ataque, se consegue enxergar o que ela construiu, mas também a gente consegue enxergar o que ela deixou de fazer. Então, é visível isso nessa artista, digamos assim. Né? Outra coisa, eu tenho amigos e tenho vivência com artistas, então seria a terceira observação. E sempre eles me passam aí um pouco diferente a vivência do artista ao pintar o quadro, né? Que é ele pintando o quadro ou ele fazendo a escultura, e depois a experiência que nós, olhando, temos da obra em si. Né? E como para eles, às vezes, é extremamente ansioso aquela construção, né? Essa construção de pintar, parar de pintar, saber quando terminou o quadro, né? Enfim, onde acaba, né? Então, seriam essas observações, essas três. Eu lembrei, então, assim, essa questão do expressar e não expressar, resumindo, né? Expressar e não expressar. Nós temos uma artista que me parece muito interessante, a Tomi Otaki, que fica visível assim, na obra dela o não feito, que foi feito por ela, né? Então, o segundo, assim, essa questão, eu acho que é um pouquinho diferente das rosáceas, né, das catedrais. Então, a não ser que a gente pense na pessoa que fez a mandala no sentido de atividade pessoal, de concentração, de eu ir visitando, ou eu meditar caminhando, então é um caminhar todo ritmado, ou eu meditar. E lá no final, por exemplo, da mandala, a mandala é destruída, né? Então, são obras-primas e para quem está lá olhando a beleza daquela mandala e, de repente, a própria pessoa que fez pega e destrói, né? Enfim, porque não era a mandala em si, e sim o processo da construção, né? Enfim, gostei muito do teu trabalho e pensei isso. Lendo o teu trabalho, eu lembrei dessas coisas que eu li, né? Da arte, da pintura zen, que tem muito do não pintar, né? E explorar o que vai ser expresso, tentar na pintura zen colocar a natureza daquilo que eu estou expressando, enfim, se é uma montanha, eu vou tentar expressar a montanha, se é uma rosa, a rosa, enfim, e sempre tem o vazio nessa questão. Não sei, acho que eu me alonguei muito, mas eu gostei muito. Muito obrigado, hein? Até. Que legal, obrigada, Wilton. Eu acho que sim, tem tudo a ver. É muito interessante que o efeito que essas ideias do budismo, do Zen budismo em particular, tiveram na arte moderna, assim, essas coisas começam a chegar, não as imagens, né, particularmente, não o pensamento ainda, no final do século XIX, o que já tem um efeito muito grande sobre a pintura, ali do 1890 para frente, e depois nos anos 60, na arte contemporânea também tem muita coisa dessa ideia de vazio, de impermanência, que é resultado, né, do contato com as ideias do Zen budismo ali, tá? Especificamente na costa oeste dos Estados Unidos, tem o autor, eu acho que era o Suzuki, que foi para lá, enfim, que difundiu assim essas ideias do Zen budismo lá, e vários artistas meio que incorporaram isso à sua maneira, enfim, os americanos. Sim, E foi o Suzuki, né?
Então a gente tem coisas como aquela peça de música, entre aspas, do John Cage, que são 4 minutos e 33 segundos, eu acho, de silêncio, né? Então essas coisas têm a ver diretamente assim com esse contato. Eu acho que talvez seja assim, é nesse momento que a gente, no Ocidente, na arte ocidental, começa a conseguir explorar a ideia de vazio, né? Porque antes era realmente uma coisa que não fazia muito parte, assim, do pensar as obras de arte. Então, acho que isso com certeza tem a ver. Pois é, e aí essa questão da experiência do artista, a gente fica... Eu sempre acho arriscado, assim, o trabalho que eu faço, porque eu tô fazendo um trabalho de interpretação sobre, assim, as intenções, a experiência de uma pessoa que já morreu e que deixou pouca coisa escrita, assim. Então, a gente, né, acho que eu com certeza corro o risco de estar super interpretando coisas ali da experiência dele, né? Coisas que eu transmito da experiência de espectadora para do artista. Mas, enfim, é difícil a gente saber, né? Mas com certeza tem é visível, assim, nas coisas que ele escreve, no tipo de obra que ele produziu, Gustavo Moreau em particular, que tem uma angústia quase existencial, assim, nessa pintura, uma dificuldade grande. Mariana, eu li num livro do Isaiah Berlin sobre o romantismo, que há essa disputa entre como interpretar uma obra de arte, né? E que para os iluministas clássicos a experiência pessoal do artista é irrelevante, o que importa é a obra de arte. Mas para os românticos, não. O romântico importa aquela ação particular ali do artista, né? Então a obra de arte é vista como uma expressão de um estado interior, digamos assim. Agora, esse que tu falasse agora, eu não sei exatamente o que estava pensando na mente do Moreau, sugere que tu está adotando uma posição assim mais romântica. Com certeza. Sim. Então, eu só queria mostrar algumas imagens onde isso aparece, as ambiguidades, né? Outros tipos de ambiguidade nas obras de arte assim antigas. E um comentário sobre as mandalas, tanto do budismo quanto as que aparecem em catedrais ocidentais. Essas são formas, assim, psicologicamente elas foram interpretadas, especialmente pelos junguianos. Apenas vamos ver um texto do Jung mais adiante, né? Ele explicitamente, ele diz que essas formas circulares aparecem espontaneamente nos sonhos das pessoas e em determinados momentos do seu desenvolvimento psicológico, e justamente naqueles momentos em que há essa união. Então as pessoas passam da mesma maneira que há esses momentos assim na cultura, no desenvolvimento cultural de transformação espiritual. Então isso aconteceu, por exemplo, agora na nossa tradição aqui. A gente teve o cristianismo, né, na Idade Média, e depois a gente teve o Renascimento, o Iluminismo. Então o Iluminismo foi um momento assim de cisão, de divisão, né, de muita divisão. E, enfim, provavelmente haverá agora um futuro, o Jung prevê, um novo tipo de religiosidade que vai surgir disso, né? Então a gente tem essas mudanças cíclicas que acontecem nas culturas, né? Formas de religiosidade aparecem, depois elas entram em crise e depois ressurgem novas formas de religiosidade. Então a gente tinha uma forma de religiosidade, por exemplo, na Roma Antiga, que era completamente diferente do cristianismo, né? Ela entrou em declínio e o cristianismo apareceu. E agora a gente está nesse período de que a forma tradicional assim da religião do Ocidente, as formas tradicionais do cristianismo entraram em crise, e a gente está num período de gestação de um novo tipo, ou um novo tipo de cristianismo, ou um outro tipo de religião. Isso a gente não sabe ainda. Mas então há esse mesmo tipo, esses ciclos acontecem também no desenvolvimento pessoal, né, de amadurecimento das pessoas. E aí isso aparece
nos sonhos das pessoas, e é comum, o Jung escreveu, ele apresenta vários assim relatos disso, de imagens espontâneas, né, de mandalas aparecerem de diversas maneiras, imagens circulares. Então essas imagens circulares são imagens de totalidade, ou de união, de unificação interior, né? São imagens de Deus ou da divindade, né? Símbolos assim de algo sagrado, de uma união com o todo, e por oposição a imagens assim de conflito, de divisão, de atritos, né, em que há essas, tanto podem ser imagens assim demoníacas ou de cisão, rupturas, enfim, aí tem várias formas assim que isso se manifesta. E então existe as manifestações artísticas particulares das diversas religiões, mas existem também certos padrões, né, que se repetem, tá? E, então depois que talvez sejam assim padrões psicológicos, né, ligados ao tipo de desenvolvimento corporal que a gente teve, enfim, o tipo de indivíduo que nós somos, né? Então o tipo de corpo, o tipo de vida que a gente leva. Então simbolicamente a gente prefere, ou enfim, se cristaliza na forma de determinados tipos de imagens. Então isso aparece também, por exemplo, em representações de tipo religiosas, espirituais, de experiências de luz e sombra, alto e baixo. Porque o divino parece estar em cima e o infernal está sempre embaixo, né? Então esses padrões se repetem, né, em várias religiões, várias culturas, e eles tiveram desenvolvimentos mais ou menos independentes, separados, porque culturas muito antigas que não tinham conexões umas com as outras, por exemplo, os astecas aqui, os aborígenes na Austrália, os chineses, japoneses, europeus, os africanos, então esses padrões se repetem, né? Então tem de ter uma base assim psicológica para esse tipo de que explique, né, esse tipo de manifestação repetida. Então depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mariana, eu queria só comentar mais duas coisas assim específicas sobre o teu texto. Então, na página, acho que é a página 4, tu falas assim, tu escreveste, na página 4 escreveste: a pintura é vista por ele, por Moreau, como uma linguagem cujas formas concretas estão indissoluvelmente ligadas a seu significado abstrato. Então, tem formas concretas ligadas a um significado abstrato. Aqui eu fiquei um pouco em dúvida sobre o uso da palavra abstrato, porque... então, eu queria te perguntar, né? Porque eu acho que porque abstrair, a abstração, o abstrato, sugere que eu estou abstraindo, né, de um contexto particular, que eu estou, digamos, apreendendo simplesmente digamos assim, a parte mais conceitual, né? Quando a gente fala de significado abstrato, a gente assim, tem a parte conceitual discursiva, que a gente abstrai, né, das particularidades. Então, quando eu descrevo, por exemplo, esse objeto aqui como um lápis, eu abstraio das particularidades desse lápis aqui, pego e falo do que ele tem de comum com milhares de outros lápis. E eu queria te perguntar se é isso mesmo que está acontecendo na pintura de Moreau, porque se o que ele está representando, ou apresentando, digamos assim, né, de maneira não figurável, na obra dele, é algo individual, uma experiência espiritual, então eu tenderia a não dizer que isso é abstrato, mas que o significado ali também é concreto, particular, da mesma maneira que sabe, quando a gente está assim interagindo com uma pessoa, os gestos dela são únicos, são individuais, são particulares, e o significado também está ligado àquele contexto particular ali de interação. Então não é algo assim generalizável, entende? Claro que ele pode seguir um padrão que a gente encontra também em outras conversas com outras pessoas. E nas experiências espirituais também, as experiências são sempre únicas, né? E
elas têm determinados padrões, a gente pode descrever esses padrões de maneira abstrata, mas minha impressão, eu fiquei em dúvida sobre essa tua afirmação aqui. Ai, essa pergunta é complicada. Não, então, eu acho que tem... Pois é, esse é um problema, né? Eu acho que tem um sentido no qual ele representa uma experiência abstrata, no sentido de que ele não está representando uma experiência específica que ele teve, mas algo que pode ser generalizável, digamos, para que todas as pessoas que tiveram experiências semelhantes se reconheçam ali, assim, em algum sentido. E a outra coisa é que ele usa a palavra abstrato, e é por isso que eu não gosto de usar o termo abstração para não figuração, que confunde. Ele usa essa palavra no sentido de, digamos, é o significado último, assim, das coisas que ele representa. É uma abstração a partir da mitologia. Então, todas essas cenas mitológicas têm um significado abstrato que está além, né, dos significados concretos daquilo que ele está representando. Então, é mais ou menos a isso que eu me refiro. Agora, eu não sei, pode ser que seja problemático usar essa palavra por causa disso, assim, porque tem esse significado conceitual e tal. Eu não sei, eu me fiz entender. Acho que está no mudo. Sim, eu entendi, tu tá usando a palavra que o próprio Morro escolheu, não é isso? Uhum. Sim. Não, eu entendo, tem um lado que ele não está representando ali uma experiência que ele pessoalmente teve, mas que é algo que outras pessoas podem ter. Mas ainda assim, eu acho estranho usar, eu acho, talvez eu não tenha entendido, mas eu acho um pouco estranho usar a palavra abstrato, porque todas as pessoas que podem se reconhecer, né, com a pintura, né, associar isso a algo que elas próprias experimentaram, elas vão estar associando, então, o significado que elas vão estar associando a essa pintura é concreto, não é abstrato. Sim. Então, sim, é verdade. Então, eu acho que sempre é algo único, ele não é algo assim destilado, né? Não é algo assim destilado, eu vou pegar assim né, o que é a definição, né, as notas gerais da experiência religiosa, não é isso que ele está falando, ele está apresentando algo ali que é muito, muito particular, né? Enfim, e ele está apresentando de uma maneira dele, assim, também que é particular, né? Então, Sim. eu acho enfim, então por isso realmente eu acho que a palavra abstrato ela é um pouco difícil assim nesse sentido. Tá. Não, eu acho que eu tenho que pensar o uso desse termo, realmente complica, né? Tá. Eu coloquei na página da disciplina, só como uma provocação assim para tu dar uma olhada, um texto aqui de um professor aqui do Departamento de Filosofia que fala sobre que ele não é um especialista em obras de arte, embora ele entenda bastante, bem mais do que eu. E ele enfim, critica a arte abstrata, ou critica o uso do termo abstrato. Então, está lá na página da disciplina, depois se chama Abstração e Evasão, o nome do artigo, tá? O artigo do Paulo Faria. E então ele sugere, né, que às vezes alguns tipos de pintura, as pinturas que são abstratas são aquelas pinturas que a gente encontra assim, sabe, em consultório médico, em elevador de prédio comercial, que são pinturas que não nos levam para lugar nenhum, né? Elas estão ali como um objeto de decoração apenas. A proposição é uma obra de arte que de fato tem uma espécie de intencionalidade, né? Que ela nos aponta para algo, mesmo que elas não sejam figurativas, né? Então ele critica assim o uso da palavra abstrato para alguns casos. Então, enfim, é um pouco diferente desse assunto que tu está falando aqui, mas eu coloquei lá para tu dar uma olhada se quiseres, tá? A outra coisa é no final aqui do texto eu fiquei curioso para saber de onde é que tu tiraste isso, de onde é que veio isso. Tu termina a última frase do teu trabalho e tu diz assim: assim, a arte acompanha através do desenvolvimento dessas linguagens puramente visuais, mas quase sempre carregadas de valor simbólico,
os desdobramentos espirituais de um período em que a religião tradicional e coletiva é progressivamente substituída pela experiência pessoal do sagrado. De onde tu tiraste isso? Por que tu tem essa impressão? Eu estou perguntando porque sim, eu penso isso também, mas eu só queria saber qual foi o teu caminho até esse pensamento. Eu acho, agora, assim, pensando com mais especificamente sobre essa frase, talvez não seja um caso quantitativo, né, no sentido de que talvez a maioria das pessoas continue sendo tão institucionalmente religiosa como sempre, mas eu tenho a impressão de que, pelo menos na arte, isso é evidente, na literatura, eu acho que possivelmente na filosofia também, assim, nesses campos de humanidades que vão, ruim a palavra, mas que vão avançando em algum sentido, esse tipo de religiosidade institucional não me parece ser o que movimenta muito, assim, esses caminhos novos de pensamento. Então, eu tenho a impressão de que isso, pelo menos ali desde o romantismo, é um movimento bem claro, assim, dos artistas, enfim, dessas pessoas em direção a uma coisa mais pessoal. E hoje em dia também eu já acho que quase não é mais uma preocupação, assim, pelo menos no meu meio, isso não existe, né? Preocupação espiritual é, no máximo, astrologia, assim. Mas... então já é outra coisa, né? Atualmente é outra coisa. Mas, enfim, eu tenho a impressão, assim, que pelo menos até o meados do século passado a gente tinha essa coisa mais da experiência mais pessoal mesmo. Uhum. É um misto de leituras e de uma interpretação minha do mundo, assim, mas sei lá. Sim, bom, nós vamos ver isso aí mais adiante de novo, tá? Porque, de fato, isso é um assunto central aqui para nós. Houve essa espécie de secularização da nossa cultura, né? Então, a gente hoje... As pessoas antigamente nasciam num ambiente religioso e o mundo era daquele jeito, né? Tu tá inserido numa espécie de mitologia. Então, então a gente perdeu isso, porque a gente tem hoje uma visão, assim, uma concepção científica do mundo, que o mundo é feito de objetos, né? E que os objetos, as coisas, os eventos, eles em si não são significativos. Eles não têm valor, né? Um átomo não tem nenhum valor, ele simplesmente é um átomo. Um planeta é simplesmente enfim, uma bola de gases e átomos e não sei mais o que está lá circulando, mas isso em si não tem nenhum valor. Isso é diferente da maneira como os antigos viam um Sol, por exemplo, ou um planeta. Então, o Sol estava associado a determinados símbolos, né? Então, a valores, né? E tinha um certo significado para eles, que não era simplesmente assim, não era abstrato, não era um significado abstrato que nem é na ciência. E então nós não, então hoje a gente tem um pé na ciência, só que a gente ainda tem as nossas estruturas mentais, psicológicas e a nossa cultura continua sendo moldada assim espiritualmente, né? Porque a gente vive os valores, a gente trata as coisas como sendo mais ou menos valiosas, a gente escolhe determinados valores, né, de justiça, de igualdade, de cuidado, de amorosidade, enfim, isso faz parte da nossa cultura, isso tudo vem das nossas tradições assim espirituais, foi uma herança da tradição espiritual e das tradições espirituais, né? A compaixão, enfim. Então, então a gente está num período assim complicado espiritualmente, né? Porque a gente tem essa cisão, né? Então, o que acontece, eu acho, quando a gente tem uma cultura que é completamente laica, ou que vem se tornando progressivamente cada vez mais laica, é que essas formas espirituais, elas ficam ou reprimidas, e elas aparecem de maneira inconsciente, né? Ou elas se tornam assim, ou elas ficam, digamos assim, projetadas, né? Projetadas em outras coisas, assim, em valores. Então tem uma espécie assim
quase uma religião cientificista, uma religião científica, uma religião da ciência, ou uma religião da política, né, das ideologias. Então tem uma espécie assim, as pessoas se comportam com relação à política de maneira assim fanática, né? Então tem uma espécie de substituição, assim, aquela energia espiritual que antes estava, digamos assim, contida, né, nas igrejas, agora está projetada no Estado, na economia, nas relações sociais. Então tem esses elementos assim meio estranhos acontecendo na nossa cultura. Então a religião que fica ainda é essa religião mais assim de cunho pessoal, né? Que as pessoas reconhecem, elas reconhecem isso pessoalmente, não? Eu intimamente eu me sinto assim, eu assado, eu vejo, me identifico com isso, aquilo, mas aí elas restringem isso para o seu domínio de vida pessoal. Mas enfim, eu gostaria de discutir isso mais adiante com vocês, tá? Eu gostaria de fazer um comentário assim. Tá legal. Quando a pergunta comentário que você fez, professor, da abstração e da particularidade da experiência ou de algum elemento comum que eu tivesse buscando, né, representar na obra, o que me ocorreu também foi o ecletismo grande também, que bem perceptível nas imagens que a Mariana compartilhou. Até naquela imagem que tem uns desenhos de elefante, não sei o que, dá para você identificar umas formas como uma forma de um Buda sentado em cima. Tem alguns, e eu acho que 3 obras que ela compartilhou aí me suscitou imagens muito da Índia, de outras referências. E esse ecletismo, não sei se pode ser apontado também como um movimento de destacar o que seria comum nas experiências, em diferentes experiências particulares, né? A experiência de um cristão ou de um adepto do paganismo romano, algo do tipo, né? Que tem a imagem ali de Zeus, mas que parece Vishnu, e tem umas figuras ali parecendo outras figuras orientais também. Então, talvez isso também apontasse para um grau de busca daquilo que é comum nas experiências particulares religiosas também, e poderia suscitar também um emprego desse termo abstrato nesse sentido também. E ainda nessa pegada também eclética, que Mariana até comentou, né, que no meio dela tem uma galera que busca astrologia, e eu também vejo muitas pessoas com astrologia, com coach, com Theta Healing, com umas terapias que trata crenças limitantes e que são muito focadas na experiência também, né? Uma espiritualidade assim muito voltada para a experiência e também muito eclética. Então, é aquela pessoa que também vai num terreiro de Umbanda, mas também vai no astrólogo e faz o yoga e está fazendo um curso de mindfulness, né? Então, eu acho que isso também pode apontar para essa espiritualidade mais particular, mais pessoal, bem, bem distante do que seria ortodoxo, do que seria mais atrelado aos dogmas de uma instituição em particular, né? É isso. Vai lá, Mariana. Eu acho que sim, é engraçado porque esse período, no final do século XIX, ali do Gustavo Moreau, é justamente quando tem muita gente escrevendo sobre essa coisa mais sincrética, eclética, assim, logo depois vai ter a teosofia, e aliás, todos os primeiros abstracionistas faziam parte da teosofia, ali no início do século XX, né? Que é um pouco isso, assim, bom, a nossa religião institucional está em crise, então as pessoas tentam ver o que tem nas outras que dá para juntar, ou que dá para reduzir tudo a uma crença única, né, comum a todas elas, então tem a ver com isso, e eu acho que o Gustavo Moreau está trabalhando justamente nessa época, né, embora ele não... é difícil pela biblioteca dele, pelas coisas que ele escrevia, apontar especificamente o que ele estava lendo nesse sentido, não tem muita coisa. Ele não é um esotérico, assim. Ele é no máximo cristão, e olha lá porque ele foi criado como agnóstico. Então,
enfim, não sei o quanto dá para projetar isso sobre a pintura dele, mas de modo geral tem essa coisa, tem uma circulação de imagens do Oriente muito forte, as pessoas tinham curiosidade em relação a isso. Então, realmente acho que é nesse período que essas coisas começam a circular mais, assim. Ali no final do século XIX. Então tá, pessoal. Muito bom, obrigado, Mariana.